Hoje é sexta-feira, não é? E hoje eu quero que vocês anotem no calendário a data de hoje, tá certo? Nós estamos encerrando mais um fim de semana, mais uma semana de aula, né? E aí hoje a nossa aula vai ser de português, tá certo? A tia vai continuar com esse modelo de aula, só vocês escutando apenas a minha voz, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nos vídeos, tá certo? Por quê? Porque em cada vídeo que a tia tá gravando, a tia tá explicando. Então, prestem bastante atenção na voz da tia, tá certo? E nas imagens. Então, ontem nós aprendemos uma nova letrinha, não é? Um novo encontro de sílabas, não foi isso? E qual foi? Foi o CH, não é? O CH com a família do chá, xé, xi, xó, chu e chão. E a tia contou também a história de Chapeuzinho Vermelho, não foi isso? Para vocês. E aí, vocês fizeram as atividades do livro. E aqui a tia vai continuar novamente hoje com essa letrinha, certo? Com esse encontro de sílabas. E aí eu quero que vocês observem a palavra chapeuzinho, que está de vermelho aí, não é? A palavra chapeuzinho aparece o encontro chá, não é? E a palavra chapéu também encontra-se a sílaba chá. Se vocês observarem, a palavra chapéu, ela tem duas sílabas. Lembra no último vídeo de separação da sílaba que a tia ensinou? Né? Que a sílaba, ela, quando a gente pede para separar, é para a gente afastar a sílaba uma da outra. E aí a gente vai, nós vamos saber quantas sílabas tem essa palavra. Se vocês observarem direitinho e falarem junto com a tia a sílaba chá, a palavra chapéu, ó, chapéu. Eu falei duas vezes, não foi? Então, eu tenho duas sílabas. Agora, a quantidade de letras dessa palavra são 6 letras, tá certo? E aí, eu quero que vocês me digam quem foi que fez o chapéu da Chapeuzinho Vermelho, que ela adorava. E aqui eu trouxe para vocês uma ficha de leitura novamente, só que essa ficha de leitura ela tem uma história, certo? Ontem nós escutamos a história da Chapeuzinho Vermelho. Hoje nós vamos escutar a história do Chapéu Encantado, tá certo? Logo abaixo a ficha de leitura tem o título do texto, que está em preto, um preto bem mais escuro, tá certo? E aí tem a história do chapéu encantado. E que chapéu seria esse que era tão encantado? E o que será que ele fazia, não é? Para ser encantado. Vamos lá para a leitura. Chica e Chaveco foram à chácara do vovô Michel. Lá, Chica perdeu o chinelo, a chave e o cachimbo do vovô. Vovô ficou zangado e pôs a Chica de castigo no quarto. Chica achou um chapéu antigo e pôs na cabeça. O colchão estava macio e Chica dormiu de chapéu. Ela acordou com a cabeça cheinha de ideias. E ela disse para o cachorrinho: agora já sei onde pus o chinelo
a chave e o cachimbo do vovô. Ô chaveco, eu acho que esse chapéu é encantado. E aí, minha gente, vocês gostaram da história? Vejam quantas palavras apareceram com as sílabas do CH, né? Chapéu, chica, chaveco. Chaveco era o nome do cachorro, tá certo? Cachimbo, que mais? Chinelo, chaveco. O nome do vovô aparece a sílaba Xé, não é? Michel. Então aparece também o nome dela, Chica, colchão. E assim por diante. Cachorrinho. Então várias palavras apareceram com a sílaba do CH. Não foi isso? Se vocês observarem a ficha de leitura, nós temos também várias palavras com o CH. Só que nós já fizemos essa leitura ontem. E aí, relembrando a história da Chapeuzinho Vermelho. O que foi que aconteceu, né? Como era a Chapeuzinho Vermelho? Ela era uma menina que morava com sua mãe, né? E ela adorava usar um chapéu vermelho, um capuz, né, vermelho. Esse capuz vermelho, esse chapéu vermelho da Chapeuzinho, foi feito por quem? Ele foi feito pela avó da Chapeuzinho Vermelho, né? E ela adorava o chapéu, certo? E aí nós vamos para a presença da avó na nossa vida. Como é importante a gente ter os nossos avós, né? São pessoas muito queridas, que nos dão muito carinho, não é verdade? E aí a Chapeuzinho, ela levava para a sua avó, porque ela estava um pouquinho adoentada, ela levava para ela alguma coisa que a mãe fez. E o que Chapeuzinho levava para a vovó? Será que vocês lembram que na história falava o que ela estava levando dentro da cesta? Na história que a tia contou ontem. O que será? Ela levava bolinhos de chuva. Bolinhos de chuva. Quem já provou uma receita de bolinhos de chuva? Quem foi que já comeu bolinhos de chuva? Vocês sabem como é feito o bolinho de chuva? E por que ele tem esse nome? Bolinho de chuva. O bolinho de chuva, ele é uma receita bem simples e bem fácil. E ele tem esse nome porque nas tardes de chuva, as crianças não tinham muito o que fazer. Então, as suas avós ou suas mães que ficavam em casa, elas faziam esse bolinho, que era bem prático e utilizava os ingredientes que tinha em casa. E aí, as crianças deram o nome de bolinho de chuva, porque sempre que a avó fazia, era um dia em que estava chovendo e que eles não poderiam sair para brincar. E aí, lembrando do Dia dos Avós, né? Vai ser dia 26 de julho. Então, no próximo domingo, vai ser o dia dos avós, sabiam que existe essa data? E que a gente tem que fazer essa homenagem aos nossos avós, né? Tanto a vovó quanto ao vovô também. Vejam só, na história, a tia escolheu uma história que aparece uma vovó e a outra também aparece um vovô, não é? O vovô Michel. Então, por isso mesmo, porque tia queria fazer uma homenagem ao Dia dos Avós e isso vocês iam ajudar a fazer, certo? E aí, o que é que lembra os nossos avós? Comida gostosa, carinho, uma casa, né? A casa da vovó é sempre muito feliz.
E nesse momento, nesse tempo de pandemia, nós não estamos podendo muito ir na casa dos nossos avós, porque eles têm que ficar um pouco distante, não podem receber visita da gente, né? E aí, que tal a gente homenagear os nossos avós? Como assim, tia? A vovó e o vovô merecem muito carinho. E aí nós vamos fazer algumas atividades para homenagear esse dia. Você vai fazer, com a ajuda da mamãe, a receita de bolinho de chuva. Vejam só, a palavra chuva, ela tá de vermelho aí. A palavra chuva, ela começa com que sílaba? Começa com o CH, não é? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a receita com a mamãe, pede para a mamãe pesquisar a receita na internet, tá certo? A tia pode colocar no grupo também, que fica mais fácil para vocês conseguirem fazer. Lembrando que vocês não vão fazer isso sozinhos, tem que ser com a mãe, tá certo? Porque tem que ir ao fogo. E aí vocês não podem se aproximar de fogo, tá certo? E o que é que você vai fazer mais? Você vai ligar para seus avós, ou para sua avó, ou para seu avô, tá certo? Pode ser em ligação ou chamada de vídeo. Você vai pedir para que eles contem alguma história da infância deles. Como é gostoso a gente escutar as histórias que os nossos avós contam. São tantas coisas bonitas e que a gente não conseguiu acompanhar, não é? E aí é muito bom a gente ficar sabendo sobre a história dos nossos avós, tá certo? Aí você vai fazer um desenho bem bonito para seus avós e, se conseguir, escreva palavras carinhosas no desenho, tá certo? Faça a receita com a mamãe, embrulhe em um presente ou numa cestinha bem bonita e mande para eles no domingo, no dia dos avós, tá certo? Se você estiver podendo ir à casa dos seus avós, você vai e presenteia eles com essa lembrancinha linda. E aí a nossa atividade de português vai ser na página 177, tá certo? 176, 177 e 178.